dando sequência ao estudo que nós iniciamos com os irmãos em Amós. No capítulo 3 eu estarei lendo: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Juntos: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Muito bem, vamos orar. Deus nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela leitura da tua santa palavra, pelos hinos que já foram cantados, ó Deus, e nós te glorificamos, ó Senhor, porque agora nós estaremos meditando nesta leitura, ó Deus, que veio, ó Deus, para os teus servos do passado, mas ela, ó Deus, é tão presente nas nossas vidas. Ela fala profundamente, ó Deus, aos nossos corações. Deus bendito, nosso Pai, a tua palavra é a verdade, ela é real, ela é atual e ela é poderosa, Senhor, para nos consolar, para nos corrigir e para gerar salvação e o perdão dos nossos pecados. Nós oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E nós estaremos meditando sobre o juízo de Deus. Deus anuncia seu juízo a pelo menos 8 nações, que eram nações vizinhas de Israel. Se os irmãos observarem, no capítulo 1, nos versos 3, ele anuncia aí o seu juízo a Damasco. No versículo 6, ele anuncia o seu juízo a Gaza. No versículo 9, ele anuncia o seu juízo a Tiro. No versículo 11, ele anuncia o seu juízo a Edom. E no versículo 13, ele anuncia o seu juízo a Amon, os filhos de Amon. No capítulo 2, no primeiro versículo, ele anuncia o seu juízo a Moabe, os moabitas. E no versículo 4 do capítulo 2, ele anuncia o seu juízo a Judá. E no versículo 6, ele anuncia o seu juízo a Israel. E agora os irmãos perguntariam, mas que diferença há entre Judá e Israel? É que o reino de Israel estava dividido desde os dias do filho de Salomão, Jeroboão, estava dividido em 2 reinos. Então Judá era o reino do sul e Israel, assim conhecido, o reino do norte. A capital, Samaria. Então Samaria era uma região e também uma cidade. E Deus anuncia o seu juízo. Tem algumas observações aqui que eu quero esclarecer para os irmãos, que em todos esses juízos que Deus anuncia, o profeta disse assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco,
e por 4 não retirarei o castigo. E essa frase Deus vai repetindo em todas as nações que Ele deseja mostrar o juízo dele, Ele vai repetindo por 3 transgressões e por 4. E eu achei interessante buscar o significado disso, porque nós precisamos, de acordo com outras traduções, ficar mais bem informados. Tá? Isso, então, significa que são pecados contínuos. 3, ou por 4, ou por 5, a ordem é infinita. E Deus, então, usa essa linguagem. Porque nós temos o hábito de justificar nossos pecados, justificar as nossas falhas, e dizendo que todo mundo faz. E nós ficamos o quê? Acostumados. Então o pecado se torna um hábito contínuo na nossa vida. Mas Deus, Ele está sempre observando o nosso comportamento. Deus está sempre observando o nosso viver. E o fato de nós nos conformarmos com o pecado não vai nos justificar diante de Deus. Ele vai agir, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos corrigir e não aceita as nossas justificativas. Porque pecado é sempre pecado. Hoje nós vivemos numa sociedade que ela está conformada com a pecaminosidade. E algumas atitudes que eram consideradas pecados socialmente há algumas décadas, hoje já não se considera mais. Inclusive na igreja. Na igreja, há algumas décadas, o crente no Senhor Jesus Cristo, convertido ao Senhor Jesus, ele não frequentava determinados lugares que hoje é comum os crentes saírem do culto e se dirigirem a certos lugares, a certos locais, que naquela época dava até desligamento do rol de membros da igreja. Hoje é comum. E para Deus, como que fica? Continua sendo o quê? Pecado. Continua sendo desobediência, porque a palavra pecado, ela significa errar o alvo. Eu prefiro dizer também que significa desobediência, porque a desobediência, eu sempre tenho dito nas minhas pregações, é a locomotiva, e ela arrasta, ela puxa com ela os demais pecados, mas ela é a principal, a desobediência. E essas nações, assim como Israel, o Reino do Norte, e Judá, estavam envolvidos nesses pecados, atitudes que causavam insatisfação, tristeza, que ofendiam a santidade de Deus. Também encontramos no versículo 3 uma frase que é interessante nós observarmos para aprendermos o significado. O versículo 3 eu estarei lendo no capítulo 1 e os irmãos acompanham aí. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então, o que significa isso? Trilhar com trilhos de ferro. Aí eu busquei, então, numa outra tradução, a Bíblia de Estudos Almeida, e a outra tradução, ela explica que eram instrumentos usados, ferramentas que se usava na lavoura, era uma peça de madeira com dentes de ferros, dentes afiados, e que se usavam para trilhar o cereal, para
bater o cereal para estar, então, debulhar, moer, triturar o cereal. Nós entendemos a palavra trilho como um caminho, como um caminho. Um exemplo que nós temos, o trem que anda nos trilhos, o metrô, caminhar. Mas a palavra trilho, ela também significa, segundo Aurélio define, como trilho como ferramenta para debulhar, para moer e para triturar. Então, quando eles usaram isso contra os descendentes de Gileade, significa que eles ganharam a guerra e exerceram uma grande maldade sobre aqueles que eles venceram. Porque eles moeram, eles trituraram, eles destruíram os seus corpos. E o Senhor Deus está dizendo que eles não ficarão impunes. Então, estes dias, atualmente, nós temos visto, nós temos observado atrocidades. Aí estamos vendo todo dia. Tem irmãos que nem gostam de ficar informados sobre esse assunto. Ficar vendo YouTube, aí a mídia, os noticiários. Por quê? As pessoas sentem horrores, de ficar vendo aquelas imagens. Domingo eu preguei sobre isso. Não sobre isso exatamente, mas eu fiz menção. Eu disse, você, às vezes com sacrifício, você consegue fazer a sua casa, você consegue mobiliar, deixar tudo bonito do jeito que você sempre sonhou. E às vezes você comprou objetos eletrodomésticos, você comprou aquele jogo de quarto, aquele jogo de sofá, enfim, aquilo que o seu coração sempre desejou. Com muito sacrifício você montou a sua casa, seja ela pobre, seja ela da classe média alta, você fez para o seu conforto, para o seu prazer. Agora você imagine só você chegar na sua casa ou você estar lá e uma bomba cai lá dentro da sua casa e destrói tudo e queima tudo. E você tem que sair dali apenas com a roupa do corpo, isso é, se der tempo de você sair. Então essas atrocidades, Deus está vendo, não tenhamos dúvida disso. Essas atrocidades, essas maldades, esses extermínios, os crimes de guerra contra a humanidade, Deus está observando. Eu já falei com os irmãos aqui que se nós olharmos para o passado na história da humanidade, nós vamos ver Faraó matando os meninos hebreus, os bebezinhos. Eles nasciam e os soldados os afogavam no rio, por ordem de Faraó. Para quê? Para que o exército dos hebreus não se tornasse maior e viesse futuramente a dominar o Egito. Então a ordem era: matem os meninos, matem. E os soldados, sem nenhuma misericórdia, afogavam os meninos. Mas Deus fez o quê? Ele preservou a vida de Moisés e no tempo certo, no tempo de Deus, 80 anos depois, nós vamos ver acontecendo o quê? Nós vamos ver a morte dos primogênitos egípcios. Olha aí. Então, naqueles dias, quando Moisés nasceu, muitas pessoas teriam perguntado: mas e o nosso Deus? O que ele está fazendo? Onde está Deus com seu grande poder? Mas Deus está
observando e Ele faz tudo no tempo dEle. E o tempo dEle é diferente do nosso tempo. Ele age no tempo dEle. E Deus disse: minha é a ira, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, é interessante nós termos isso em mente. As coisas que aconteceram, estão acontecendo, outros fatos da história nós não vamos lembrar agora, mas os irmãos lendo a Bíblia, os irmãos vão perceber que Deus agiu no tempo dele. E aqui ele está dizendo para o pessoal, para o povo de Damasco: o que vocês fizeram não ficará no esquecimento. Deus vai agir no tempo dele. A maldade dos damascenos, ela seria então retribuída. Mas no capítulo 3, onde nós fizemos a leitura, do verso 3, no capítulo 3, do verso 3 até o verso 8, nós lemos 9 perguntas. E a primeira pergunta é: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que eu aprendo aí é que, pregando há não muito tempo sobre este assunto, no mínimo você precisa ter uma boa amizade, intimidade com quem você vai estar juntos. Você precisa combinar o quê? Combinar local de encontro, você precisa combinar horário, você precisa combinar tudo com antecedência para que você possa caminhar com o seu amigo, com o seu parente, enfim, com a pessoa com quem você vai sair. E aqui o profeta está fazendo essa pergunta: andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? São várias perguntas. E perguntar é uma coisa natural. Questionar é algo natural. E nós questionamos muito, especialmente quando não entendemos a vontade de Deus e o propósito de Deus para nossas vidas. Embora sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, nós temos o hábito de questionar. Somos levados a olhar para o exterior, para fora. Dificilmente nós olhamos para o nosso interior. O que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo? Para que está acontecendo? Qual o propósito de Deus? Deus tem em tudo um objetivo. Ele tem um projeto para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um projeto para nossas vidas, mas Ele tem um projeto também de vida para nós que glorifique o seu nome, que honre o seu nome. Então, Deus permite que determinadas circunstâncias nos atinjam, venham ao nosso encontro. Ele tem um propósito para nos fazer perceber algo que nós não estamos percebendo. De repente estamos contrariando a vontade de Deus, estamos fazendo a coisa segundo os nossos conceitos, segundo nossos propósitos e vontade, e estamos afrontando a santidade de Deus. E aí Deus permite uma situação, uma circunstância desfavorável, para com este fato despertar a nossa atenção para a realidade de nós o buscarmos. E buscarmos, como disse Jeremias, de todo o nosso coração. E assim mudarmos as direções do nosso viver.
Será que estamos agradando a Deus? Amós sabia que ele, como profeta, seria questionado. Ele profetizou mais ou menos na época do profeta Isaías. Ele está profetizando no reino do norte, Isaías no reino do sul, porque Isaías trabalhava na corte, junto especialmente com o rei Uzias, né? Isaías trabalhava ali, e Amós também, na mesma época do rei Uzias, trabalhando ali, profetizando. Agora, como os seus contemporâneos e antecessores foram questionados, Amós também sabia que ele seria questionado. E será que este profeta é mesmo enviado por Deus? Amazias era o sumo sacerdote nos dias de Amós. E ele denunciou o profeta Amós ao rei da época como sendo Amós um conspirador. Se os irmãos lerem lá no capítulo 7, no versículo 10, nós vamos ver esta verdade. O sacerdote Amazias viu o profeta Amós como conspirador, aquele que estava profetizando algo contra Israel, contra Judá, contra o povo que Deus escolheu. Eu disse para os irmãos, na outra meditação que nós fizemos, que o fato de ter Deus nos escolhido não nos dá imunidade contra o pecado. Não nos dá também o direito de pecar. Por quê? Porque nós somos os escolhidos. E Israel estava vivendo assim. Nós somos o povo escolhido, logo nós temos direito a todas as bênçãos aqui na terra e também as bênçãos eternas. Jesus disse lá em João 15, versículo 16, não foram vocês que me escolheram, antes eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então nós temos um compromisso com Deus, nós temos a bênção da eleição, mas também temos o dever da frutificação, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então nós temos, ao mesmo tempo que temos esse privilégio, essa bênção da eleição, que o Senhor nos escolheu, nos alcançou com a sua graça, então pesa sobre nossas vidas uma responsabilidade muito grande, que é frutificar, glorificar a Deus através das nossas vidas. Estarmos sempre conectados com o Senhor. E Amós sabia que aconteceria esses questionamentos com ele. E no capítulo 7, ainda no versículo 14, ele diz assim: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor me tirou de após o gado e disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Vai. Então ele está dizendo: estou a serviço de Deus, estou trazendo uma mensagem para vocês, que ela não agrada aos ouvidos de vocês, ela não traz aquela palavra que vocês gostariam de ouvir. E de vez em quando eu ouço as pregações, os conselhos sobre vida conjugal com o pastor Cláudio Duarte. Eu creio que muitos irmãos também já ouviram o Cláudio Duarte fazendo suas palestras para casais, para a vida em família. E certa vez ele orou assim: Senhor, fale conosco através da tua palavra aquilo que nós queremos ouvir e aquilo que nós precisamos ouvir. Porque nem sempre Deus vai falar conosco no culto, no momento da meditação, o que nós queremos, mas o que nós precisamos. E isso é importante quando nós temos isso em mente, trazemos isso no nosso coração psíquico. Deus está falando comigo.
Deus está me ensinando. Deus está me corrigindo. É interessante, né? Quando Deus fala conosco assim de uma maneira, através da sua palavra, através do pastor, do professor da IBD, né? E fala profundamente ao nosso coração. Amados, nós lemos aqui no verso 7 de Amós 3, a seguinte palavra: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha que verdade profunda que Amós revelou aí, que ele falou. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado. E quando nós olhamos para a história da humanidade, especialmente a história bíblica, nós vamos ver quantos anos Noé ficou construindo a arca. Enquanto ele estava construindo a arca, ele estava falando: olha, haverá um grande dilúvio. Deus está insatisfeito com o procedimento, com a vivência de vocês. Deus, ele está projetando um grande dilúvio sobre a terra. Então, Deus deu tempo para que o povo se arrependesse. Nós vamos ver isto também na história de Abraão. Quando Deus compartilhou com ele, através do anjo, a destruição de Sodoma e Gomorra. E nós vamos ver aí Abraão questionando com Deus: Senhor, se houver lá 50 justos, o Senhor vai destruir as cidades impenitentes? Com os justos ali, eles estarão envolvidos também nessa destruição? E Deus disse: não, se houver 50 justos, por amor desses 50, eu não vou destruir. Mas não havia nem 10. Então, o que nós aprendemos é que Deus, na sua generosidade, Ele dá tempo ao tempo. E com certeza Abraão, ele esteve fazendo um recenseamento, podemos assim dizer. Será que há 50 justos ali? Será que há 40? Será que há 30? 20? 10? Mas Deus, na sua onisciência, Ele sabia. Quando Ele anunciou, é porque Ele já sabia. Nós vemos também esse fato, essa preocupação de Deus, esse cuidado de Deus, nós podemos falar assim. Ele sempre avisa com antecedência, Ele sempre nos fala com antecedência. No caso de Jonas em Nínive. Jonas chega em Nínive com qual mensagem? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E lá houve o quê? Arrependimento, mudança de atitude, pedido de perdão. O rei proclamou um jejum e tirou as suas vestes reais, o povo também pôs uma roupa simples e se assentaram sobre cinza, que era o costume do povo na época para simbolizar arrependimento. Então ele está falando uma verdade aqui muito profunda. E quantas vezes nós falamos, avisamos e falamos para os nossos filhos, para nossas filhas, para os nossos pais, para os nossos amigos, mas as pessoas, para os membros das nossas igrejas, que vivem uma vida assim, bem distante da realidade de uma vida compromissada com o Senhor Jesus Cristo. E as consequências vêm. Elas chegam. Então, ele está dizendo que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter antes revelado o seu segredo. Ele revela. E ele encerra falando uma verdade interessante aqui no versículo 8. Bramiu o leão, quem não temerá?
falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Ele usa aqui uma metáfora, uma linguagem figurada. Bramiu o leão. Ele está dizendo, bramiu o leão, quem não temerá? Ele está falando, se Deus, o Todo-Poderoso, falou, me chamou, me enviou, me deu uma mensagem, um aviso para o povo, quem é que vai desobedecer? Quem é que não vai ouvir a voz de Deus? Se é Ele que está falando. Então ele usa uma linguagem figurada aqui. Bramiu o leão. Aqui ele está dizendo, Deus é o leão. E ele está falando. Quem não temerá? E aí ele explica, falou o Senhor Jeová, o Todo-Poderoso. Quem não profetizará? Então, que nesta noite Deus possa ter falado ao meu e ao seu coração. Amém? Aos nossos corações. Vamos orar a Deus. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, de todo o nosso coração. Porque hoje nós pudemos aprender um pouquinho mais, ó Deus, sobre a Tua palavra, a Tua vontade, e aprendemos que o Senhor sempre vai nos avisar com antecedência os fatos, ó Deus, as realidades nossas. O Senhor sempre mostrará o que precisa ser melhorado em nós. E também, ó Deus, que o Senhor tem bênçãos e grandes melhoras para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Ó Deus, concede-nos a bênção da compreensão da Tua santa palavra e da Tua santa vontade. No nome de Jesus, amém.